Já imaginaste o que acontece quando o teu carro elétrico fica sem bateria a 200 quilômetros de casa? Não é uma questão de se vai acontecer. É uma questão de quando. E quando acontece, o teu mundo reduz-se a um ecrã de telemóvel a tentar encontrar um carregador rápido que funciona. Depois, há uma fila de espera de 45 minutos. Depois, há 1 hora e meia dentro do carro, a ver a percentagem subir lentamente, enquanto teu dia se desfaz à tua frente. Este é o pesadelo que assombra qualquer pessoa que pensa em comprar um elétrico. Este é o motivo que faz milhões de condutores agarrarem-se aos seus motores a combustão. E este é exatamente o problema que uma empresa chamada NIO decidiu que ia destruir. A NIO olhou para este pesadelo e disse: e se não tivesses de esperar? E se fosse mais rápido do que encher o depósito de gasolina? Soa a ficção científica, não soa? Soa a uma promessa vazia de marketing. Mas em outubro de 2023, a NIO fez algo que deixou toda a indústria automóvel a perder o fôlego. A empresa anunciou que tinha ultrapassado a barreira das 30 milhões de trocas de baterias nas suas estações espalhadas pela China. 30 milhões. Para pensar neste número. Isto significa que mais de 30 milhões de vezes um condutor encostou o seu carro, viu a bateria ser trocada automaticamente e voltou à estrada em menos de 3 minutos. 3 minutos. É o tempo que demoras a comprar um café. É o tempo que demoras a ver um vídeo curto no telemóvel. É menos tempo do que a BYD demora a carregar um dos seus carros dos 10% aos 80%, e isso é apenas com as condições perfeitas. Mas espera, porque a parte mais chocante não são os números. A parte mais chocante é o que este pequeno movimento de 3 minutos vai fazer a toda uma indústria que vale bilhões de euros. A BYD, a Tesla, a Volkswagen. Todas elas construíram os seus impérios em cima de uma ideia: a de que o futuro era carregar. A NIO pegou nessa ideia e atirou-a pela janela. E o mais impressionante é que ninguém viu isto a chegar. Ninguém, exceto os condutores que já não perdem horas da sua vida à espera de uma bateria. Achas que a troca de baterias é uma moda passageira ou a verdadeira revolução que vai matar os carregadores lentos? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque o que se segue vai mostrar-te exatamente por que motivo a BYD, que vende mais carros elétricos do que qualquer outra empresa no mundo, está neste momento a olhar para a NIO com um medo que nunca pensou sentir. E já agora, a NIO não começou ontem. A NIO começou esta jornada em 2014. 9 anos. 9 anos de investimento, de dúvidas, de críticas. 9 anos a construir uma infraestrutura que, hoje, é a única do seu gênero no mundo. Enquanto a BYD vendia milhões de carros, a NIO construía uma muralha. Uma muralha feita de baterias, de robôs e de uma visão que só agora está a começar a fazer sentido para o resto do planeta. No próximo capítulo, vais perceber como é que uma empresa que quase faliu conseguiu construir aquilo que a BYD, com todos os seus recursos, não consegue replicar. A NIO não inventou a troca de baterias. Isso é importante que saibas. Em 2007, uma empresa israelita chamada Better Place já tinha a mesma visão. Em 2015, a própria Tesla abriu uma estação de demonstração na Califórnia para fazer exatamente a mesma coisa. E ambas falharam. A Better Place failed in 2013. A Tesla fechou a sua estação em menos de um ano. A ideia era ótima, mas ninguém conseguia fazê-la funcionar. Até que, em 2014, um homem chamado William Li olhou para este cemitério de sonhos e decidiu que ia ser diferente. William Li não era um novato. Já tinha construído empresas de sucesso no setor automóvel na China. E quando fundou a NIO, não o fez para copiar a Tesla ou a BYD. Fez-o para as desafiar no segmento dos carros elétricos de gama alta. Mas Li sabia de uma coisa que os outros pareciam ignorar. Para vencer, não bastava fazer um bom carro. Era preciso matar a ansiedade de autonomia de uma vez por todas. E a China, na altura, era o terreno perfeito para esta aposta. Nos grandes centros urbanos chineses, prédios de 30 a 50 andares têm, por vezes, apenas um punhado de carregadores para centenas de carros. Carregar um elétrico durante a noite é um pesadelo logístico, quando não é simplesmente impossível. Para os motoristas independentes que fazem táxi ou transporte de passageiros, a situação é ainda pior.
As baterias duram apenas 4 a 6 horas, insuficiente para um turno de 8 a 10 horas. Parar para carregar significa perder 1 hora de trabalho ou mais. Perder dinheiro. Perder clients. A NIO olhou para esta realidade e construiu a sua estratégia em torno de uma única pergunta: onde é que a troca de baterias faz mais diferença? A resposta foi clara: em zonas densamente povoadas, onde os carregadores são escassos, e nas autoestradas mais movimentadas da China, onde os condutores fazem longas distâncias e não têm tempo para esperar. O primeiro alvo foi a autoestrada G4, que liga Pequim a Shenzhen e Hong Kong. A NIO construiu 18 estações em 14 locais ao longo dessa rota. Depois, voltou-se para a G2, entre Pequim e Xangai, e construiu uma rede inteira em menos de 3 meses. Em pouco tempo, já tinha mais de 1.300 estações espalhadas por todas as 31 províncias da China. E em dezembro de 2022, a NIO já tinha realizado mais de 15 milhões de trocas de baterias, uma média de 40 mil trocas por dia. Entretanto, William Li percebeu que a chave para o sucesso não era apenas a velocidade. Era o modelo de negócio. Em 2018, quando lançou o NIO S8, o seu primeiro SUV comercial, a empresa introduziu algo que mudou tudo: a subscrição de baterias. Em vez de comprares a bateria com o carro, que representa quase 1/3 do custo total, podes alugá-la. Escolhes um plano, pagas mensalmente e a NIO trata do resto. A vantagem é imediata. O preço inicial do carro desce drasticamente. Mas há mais. A NIO garante a qualidade da bateria, faz a manutenção regular e, o melhor de tudo, permite-te atualizar para a bateria mais recente sem trocar de carro. Imagina isto: compras um carro em 2018. Em 2023, a tecnologia das baterias já avançou muito. Em vez de comprares um carro novo, vais a uma estação NIO, trocas a bateria antiga por uma nova com maior autonomia e continuas a andar com o teu carro. Não é apenas conveniente, é uma revolução na forma como pensamos a posse de um veículo. E, enquanto isso, a NIO continuava a expandir-se. Em novembro de 2023, já tinha mais de 2.300 estações de troca de baterias em todo o mundo, incluindo 30 na Europa. E o mais impressionante é que, ao contrário de Better Place e da Tesla, a NIO não desistiu. Investiu, construiu e criou algo que, hoje, a BYD não consegue replicar. Mas não penses que a BYD ficou parada a ver. A gigante chinesa tem um plano, e esse plano vai testar a NIO como nunca antes. E no próximo capítulo, vais perceber exatamente por que motivo a BYD, com toda a sua dimensão e recursos, está a tremer com o que a NIO construiu. Já reparaste como é que a NIO consegue fazer uma troca de bateria em 2 minutos e 24 segundos? Não é magia. É engenharia de ponta. A NIO detém mais de 2.100 patentes nas áreas de carregamento e troca de baterias, e destas, mais de 1.500 são exclusivamente dedicadas à tecnologia de troca. Isto não é uma funcionalidade. Isto é uma muralha. Uma muralha que a BYD, com todos os seus recursos, não consegue escalar. Cada estação de troca da NIO não é apenas um local onde se trocam baterias. É uma central de gestão energética em miniatura. A estação de terceira geração, a mais comum na Europa, tem capacidade para 21 baterias e consegue realizar até 408 trocas por dia. Quando encostas o teu carro, o processo é totalmente automatizado. Sensores e câmaras com inteligência artificial inspecionam a bateria, os robôs retiram a bateria usada e instalam uma nova, e o sistema verifica tudo em segundos. Não sais do carro. Não pagas na bomba. Não esperas. Enquanto a bateria está na estação, ela é carregada lentamente, o que é melhor para a saúde da bateria a longo prazo. Mas o verdadeiro segredo da NIO é um modelo de negócio que a BYD não consegue replicar. Chama-se Battery as a Service. Quando compras um NIO, não és obrigado a comprar a bateria. Podes alugá-la. Escolhes um plano mensal e a NIO trata de tudo. A vantagem? O preço inicial do carro desce milhares de euros. E, mais importante, a NIO garante a qualidade da bateria. Cada troca é uma verificação de saúde completa. Já foram feitas 100 milhões de trocas. Isso significa 100 milhões de verificações de bateria.
Sabes o que isto quer dizer para ti? Nunca vais ter de pagar 20.000 euros por uma bateria nova. Nunca vais ter de te preocupar com a degradação da bateria. A NIO assume esse risco por ti. E há mais. Como a NIO gere centralmente as baterias, consegue usar estratégias de carregamento inteligentes que prolongam a vida útil da bateria para 12 anos. A degradação da bateria mantém-se sempre abaixo dos 15%. Compara isso com um carro que só carregas em carregadores rápidos. Os especialistas dizem que os carregadores ultra-rápidos podem comprometer a vida útil da bateria. Li Bin, o fundador da NIO, deixou claro: se podes carregar devagar, não carregues rápido. A NIO não está a lutar contra o carregamento rápido. Está a dizer que a verdadeira solução é não carregares de todo. Agora imagina o que isto significa para a BYD. A BYD vende milhões de carros, mas cada bateria que vende é uma responsabilidade que passa para o dono. A NIO, com a sua rede de 3.790 estações em todo o mundo, transformou a bateria num serviço. A BYD não tem esta infraestrutura, não tem a experiência, não tem as patentes, não tem o modelo. A NIO construiu algo que levou 9 anos a aperfeiçoar. E está a funcionar. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Porque o que a NIO construiu não é apenas uma rede de troca de baterias. É uma nova forma de pensar a posse de um carro. E a BYD está a ver o seu império ser desafiado de uma forma que nunca imaginou. No próximo capítulo, vais perceber como é que a BYD está a responder e por que motivo a guerra está longe de acabar. A BYD não ficou parada a ver a NIO construir o seu império. Em março de 2026, a gigante chinesa respondeu com algo que abalou os alicerces da indústria. Wang Xuanfu, o fundador da BYD, subiu ao palco e anunciou a segunda geração da sua bateria Blade, combinada com uma tecnologia de carregamento ultra-rápido de 1 megawatt. Os números eram devastadores: 400 km de autonomia em apenas 5 minutos. Dos 10% aos 97% em 9 minutos. E, mesmo a temperaturas negativas de 30 graus, o carregamento dos 20% aos 97% demorava apenas 12 minutos. A BYD não estava a tentar competir com a NIO. Estava a tentar torná-la irrelevante. A mensagem era clara: se podes carregar tão rápido como abasteces, para que precisas de trocar a bateria? A BYD anunciou planos para construir 20.000 estações de carregamento ultra-rápido até ao final de 2026, incluindo 2.000 estações em autoestradas, criando uma rede a cada 100 km ao longo das principais rotas do país. E o modelo de negócio era inteligente, o modelo estação dentro de estação, que instala carregadores ultra-rápidos em estações de carregamento existentes, com um custo por estação de apenas 400.000 yuan, entre 1/5 e 1/3 do custo de uma estação de troca da NIO. A BYD estava a jogar o jogo da escala, e estava a jogá-lo com uma eficiência brutal. Mas a NIO não recuou. William Li respondeu no programa da China Media Group, 2 dias após o anúncio da BYD, com uma afirmação que deixou claro que a guerra estava longe de acabar. Por mais rápida que seja a carga ultra-rápida, nunca será mais rápida do que a troca de baterias. E acrescentou algo que a BYD não conseguia refutar: o carregamento ultra-rápido compromete a vida útil da bateria. Se podes carregar devagar, não carregues rápido. A NIO não estava a discutir velocidade, estava a discutir longevidade. E aí, a sua vantagem era inegável. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A NIO não está apenas a vender carros. Está a vender a paz de espírito de saber que a tua bateria nunca vai morrer. As estações de troca, com os seus sistemas inteligentes de carregamento, estendem a vida útil da bateria para 12 anos, mantendo a degradação sempre abaixo dos 15%. A BYD, com o seu carregamento ultra-rápido, está a pressionar a bateria ao máximo. E embora a empresa afirme que a sua bateria Blade aguenta 500 ciclos de carregamento ultra-rápido sem perder segurança, a verdade é que o tempo dirá se essa promessa se mantém.
Enquanto isso, a NIO estava a construir uma aliança que mudaria o jogo. Em 2025, a Cato, a maior fabricante de baterias do mundo, investiu 346 milhões de dólares na NIO Energy. A Cato, que fornece baterias para a BYD e para quase todos os fabricantes de carros elétricos do mundo, estava a apostar na troca de baterias como o futuro. E não era um investimento simbólico, era uma aliança estratégica para construir a maior rede de troca de baterias do planeta, com o objetivo de chegar a 30 mil estações. A NIO e a Cato estavam a trabalhar para estabelecer padrões comuns de baterias, algo que a indústria nunca tinha conseguido fazer. E se conseguissem, o modelo de troca de baterias deixaria de ser exclusivo da NIO. Tornar-se-ia uma infraestrutura partilhada, aberta a outros fabricantes, e a BYD ficaria de fora. No próximo capítulo, vais perceber qual é o maior obstáculo que a NIO ainda tem de ultrapassar e por que motivo, apesar de todas as alianças e de toda a tecnologia, este pode ser o momento mais perigoso para a empresa que prometeu matar a ansiedade de autonomia. A NIO tem um problema. E não é a BYD. O problema chama-se dinheiro. Desde 2018, a NIO investiu 18 mil milhões de yuan, cerca de 2,6 mil milhões de dólares, no desenvolvimento e construção da sua rede de estações de troca de baterias. Uma única estação de troca de baterias custa entre 1,5 e 5 milhões de yuan, dependendo da geração e da localização, incluindo terrenos, equipamento automatizado e as baterias de reserva. Para comparação, uma estação de carregamento ultra-rápido da BYD custa cerca de 1,5 milhões de yuan. E a matemática é impiedosa. Cada estação de troca da NIO precisa de realizar, em média, 60 trocas por dia para atingir o ponto de equilíbrio financeiro. Atualmente, a média está nas 35 trocas por dia. Isto significa que a maioria das estações ainda está a operar com prejuízo. A NIO espera que a expansão da sua frota e das marcas Onvo e Firefly, que venderam 326 mil carros em 2025, aumente a utilização e dilua o custo por unidade. Mas o caminho até a rentabilidade sustentável ainda é longo. E há outro problema. A aliança de troca de baterias que a NIO começou a construir com fabricantes como GL, Changan e FAW em 2023 está praticamente paralisada. 8 fabricantes assinaram acordos, mas, até ao verão de 2025, nenhum modelo de produção em massa de outros fabricantes usava a rede de troca da NIO. Os fabricantes receiam perder o controle sobre os seus próprios padrões de bateria e o custo extra de adaptar os seus veículos à arquitetura NIO, que pode chegar aos 12 mil yuan por veículo. A NIO construiu a infraestrutura, mas a indústria ainda não aderiu à visão. A Cato, que fornece baterias à NIO e a quase todos os fabricantes de elétricos, está a tentar resolver este problema com um modelo alternativo: as baterias padronizadas chocolate, que permitem a troca sem exigir que os fabricantes redesenhassem os seus carros. Várias marcas já aderiram a este modelo. A NIO pode ficar isolada na sua própria rede. Apesar disto, a NIO continua a ser a única empresa no mundo a operar uma rede de troca de baterias em grande escala. Atingiu a marca de 100 milhões de trocas em fevereiro de 2026. Numa só semana, durante o período de viagens do Dia do Trabalhador na China, realizou mais de 1 milhão de trocas. O modelo está a funcionar. A questão é se vai sobreviver à sua própria ambição. Isto é o que ninguém está a ver. A verdadeira batalha não é NIO vs BYD. É carregamento ultra-rápido vs troca de baterias. E, no futuro, ambas as tecnologias vão coexistir. A NIO já começou a construir uma rede de carregamento de 5.010 postos em toda a China. As estações de troca de baterias estão a ser ligadas à rede elétrica para vender energia em horas de pico. A NIO está a transformar-se de uma fabricante de carros numa empresa de serviços energéticos. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.